Existem ideias que nos confortam. E existem ideias que não vêm para confortar, elas vêm para tirar o nosso chão. A esperança, por exemplo, sempre foi tratada como uma virtude sagrada. Algo que não se deve questionar, que precisa ser preservado, mesmo quando tudo já desmoronou. Quando a dor chega, nos dizem, tenha esperança. Quando a perda nos atravessa, insistem, não perca a esperança. Quando o sofrimento se prolonga, repetem, aguente firme, ainda há esperança. Ela se tornou o nosso último abrigo psicológico. Uma promessa silenciosa de que o futuro, em algum momento, vai justificar o presente. Mas Friedrich Nietzsche desconfiava profundamente de abrigos. Para ele, tudo aquilo que apenas torna a vida suportável, sem de fato transformá-la, não é virtude, é anestesia. E é por isso que a sua crítica à esperança soa tão dura e ainda nos incomoda tanto. Nietzsche escreve, sem qualquer suavidade, a esperança é o pior dos males, pois prolonga o tormento dos homens. Isso não é crueldade, é um diagnóstico. A esperança não cura o sofrimento, ela o administra. Ela não rompe com a dor, ela estende no tempo. E é aqui que o nosso tempo, a nossa era, entra em cena. A ansiedade é a forma moderna, acelerada e dolorosa dessa mesma esperança. Vamos revisitar um mito antigo, a Caixa de Pandora. A história geralmente é contada como um consolo. Zeus, para se vingar de Prometeu, envia Pandora à Terra com uma caixa que ela é proibida de abrir. Curiosa, ela abre e de lá escapam todos os males do mundo. A dor, a doença, o medo, o desespero. Mas no fundo da caixa, algo permanece, a esperança. Durante séculos, isso foi visto como um ato de misericórdia, como se depois do colapso total, algo tivesse sido poupado para nos salvar. Mas Nietzsche olha para esse detalhe e não vê misericórdia. Ele vê uma estratégia. Pense bem, se todos os males foram libertados para atormentar a humanidade, por que justamente a esperança ficou presa lá dentro, junto conosco? Porque a esperança não é o oposto do sofrimento. Ela é o que garante que o sofrimento continue sendo suportado. Os males nos atacam de frente. A esperança, por outro lado, age em silêncio. Ela não grita, ela sussurra no nosso ouvido. Aguente só mais um pouco. A Caixa de Pandora não é uma história de redenção. É um retrato cruel da mente humana. Os males ferem, mas é a esperança que impede a ruptura. Ela mantém a porta da nossa prisão entreaberta, nunca fechada o suficiente para a gente desistir e buscar outra saída, nem aberta o bastante para nos libertar. E o que acontece quando essa esperança, esse sussurro constante, perde a capacidade de nos acalmar? Ela se transforma em algo ainda mais cruel: ansiedade. A ansiedade não é a ausência de esperança. Pelo contrário, ela é a esperança sem descanso. É a esperança em estado de alerta máximo. Se a esperança diz, calma, vai dar certo, a ansiedade responde, mas e se não dar? Eu preciso estar pronto para o pior. Ambas nascem do mesmo lugar, da nossa incapacidade de viver o presente sem projetar uma salvação no futuro. Só que a ansiedade é a forma mais dolorosa da esperança porque ela já não nos consola. Ela antecipa o desastre. Ela aperta o peito. Ela faz o corpo sofrer antes mesmo que algo de ruim aconteça. A pessoa ansiosa não vive. Ela monitora o tempo, constantemente esperando o impacto. Nietzsche entenderia isso com uma precisão brutal. O sofrimento humano não está apenas no que acontece, mas naquilo que pode acontecer. Ansiedade é sofrer por antecipação. É a esperança que já não acredita mais na promessa, mas ainda não aprendeu a parar de esperar. O ser humano não sofre apenas porque sente dor. Ele sofre porque precisa desesperadamente justificar essa dor, dar um sentido a ela. Nós não vivemos o sofrimento apenas no agora. Nós o carregamos na memória e o projetamos no futuro. A esperança nasce dessa fome de sentido. Ela nos diz, isso não é em vão. Isso vai servir para algo lá na frente. Você ainda será recompensado. A ansiedade diz a mesma coisa, mas sem nenhuma promessa. É só com dúvida. E se não servir para nada? E se tudo piorar? E se eu não aguentar até lá? Nietzsche percebeu algo muito incômodo. O ser humano suporta quase qualquer dor, desde que acredite que ela tem um motivo, um propósito futuro. E nesse ponto, a esperança e a ansiedade se tornam duas engrenagens da mesma prisão. O futuro vira a nossa cela. A esperança quase nunca vive no presente. A ansiedade, jamais. Ambas habitam o ainda não. Ainda não é o momento. Ainda não é possível. Ainda não deu certo. E a ansiedade acrescenta a esse nunca der? Quando o sentido da nossa vida é sempre empurrado para depois,
o presente se transforma num corredor estreito e escuro. A gente não vive ali, a gente só atravessa. Correndo, a esperança nos ceda, a ansiedade nos tensiona, mas as duas mantêm o sofrimento ativo, nos impedindo de viver o agora. A dor intensa e aguda costuma nos forçar a uma ruptura, a uma mudança. Mas a dor que é sustentada pela esperança e acelerada pela ansiedade é diferente. Ela aprende a durar, ela não explode, ela se instala. Nietzsche identifica aqui a forma mais cruel de sofrimento, aquela que não termina porque a gente acredita que ainda não é a hora. A pessoa não atravessa a dor, ela começa a morar nela. Ela coloca móveis dentro da cela, pendura um relógio na parede e fica ali esperando que algo, magicamente, mude. E há uma violência moral nisso tudo. A esperança é moralizada. Quem espera é visto como forte. Quem aguenta o sofrimento em silêncio é elogiado. Quem sofre, mas sofre com esperança, é um guerreiro. Mas e quem entra em colapso? Quem adoece de ansiedade? Quem simplesmente não suporta mais? Essa pessoa é tratada como fraca, como alguém que falhou. Aqui está a violência. A sociedade nos responsabiliza por continuar sofrendo. Desde que a gente sofra do jeito certo, com esperança, não se exige ruptura, exige-se paciência. A resignação vira uma virtude, enquanto a ansiedade vira uma falha pessoal. Mas o que acontece quando a vida simplesmente não melhora? A esperança não desaparece. Ela azeda, ela vira ressentimento, amargura, uma exaustão ansiosa. A energia que poderia ser usada para criar novos caminhos, para buscar saídas reais, é toda desviada para o medo, para a vigilância constante, para essa espera que nunca termina. A esperança já não consola e a ansiedade já não protege. Ambas apenas nos consomem. Então, qual é a saída? Nietzsche não propõe o desespero, ele propõe lucidez. Abandonar a esperança, nesse sentido, não é desistir da vida, é parar de adiá-la, é parar de vigiar o futuro, como se ele fosse o nosso juiz ou o nosso salvador. Viver sem depender da esperança é também cortar a ansiedade pela raiz, porque a ansiedade vive da mesma crença, a de que o futuro precisa ser controlado. Quando uma pessoa para de esperar, ela para de negociar com a própria vida. Ela não se pergunta mais, será que vale a pena viver? Ela assume que está viva e age a partir daí. O tempo deixa de ser uma promessa ou uma ameaça e volta a ser o que ele realmente é, matéria-prima. Talvez a libertação não esteja em abrir novamente a caixa de Pandora para ver se encontramos algo mais lá dentro. Talvez a libertação esteja em reconhecer que a esperança e a sua filha moderna, a ansiedade, quando se torna uma necessidade, nos mantém sentados, tensos e exaustos. Talvez o gesto mais radical e corajoso não seja esperar por dias melhores. É viver o dia de hoje e agora, sem garantias, sem consolo, e sim, sem esperança, mas com presença, com responsabilidade e com uma profunda lucidez. Obrigado por assistir. Se essa reflexão te provocou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal para mais conteúdo. Até a próxima.